A grande vitória do Ipiranga sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Por onde passou o resultado que colocou o time verde-amarelo na quarta posição na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta que eu te conto tudo agora. Fala aí, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva no canal, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje vamos repercutir a vitória do Ipiranga sobre a Ponte lá no Majestoso e também por onde passou este grande resultado do time verde e amarelo. Antes, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. O frio está aí e, é claro, combina muito bem com vinho. E a maior variedade de vinhos com o melhor preço você encontra na Adega Brasil Bebidas, na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Siga nossas redes sociais, faça parte do grupo no WhatsApp e também no Instagram e receba as nossas promoções. System Software de Gestão há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e também o patrocínio aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube da Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas e precisa fazer a antecipação deste valor. Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Siga também a Express nas redes sociais, acesse o nosso site e fique por dentro de todo o nosso portfólio de produtos e serviços. Rapaziada, na noite desta segunda-feira, Ipiranga conseguiu um resultado espetacular. Venceu a líder Ponte Preta, jogando no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Foi uma vitória gigante para Ipiranga, que vinha de uma sequência de resultados oscilantes, mas que consegue agora, pela primeira vez na competição, uma sequência de 2 vitórias. E a primeira do time canarinho jogando fora de casa. E nada mais, nada menos do que o melhor time do campeonato até então, que mesmo com a derrota, segue na liderança do certame nacional. Bom, eu quero começar primeiramente falando sobre o que fez com que o Ipiranga construísse esta vitória diante da Macaca em São Paulo. Primeiro ponto, o técnico Matheus Costa fechou os trabalhos durante a semana, montou uma estratégia de jogo que surpreendeu a Ponte Preta desde os minutos iniciais. A Ponte Preta, que se imaginava que iria pressionar o Ipiranga e sufocar o time canarinho nos minutos iniciais, acabou sendo surpreendido pela postura do Ipiranga. O Ipiranga com meio de campo de maior imposição e também de um sistema defensivo mais sólido e reforçado. O técnico Matheus Costa mandou a campo o Ipiranga com uma ideia de 3 defensores, o Igor Moraes, William Gomes e entre os 2 zagueiros o jogador Charles e com o apoio dos 2 laterais, que também eram alas quando o Ipiranga tinha a posse de bola. O Ipiranga conseguiu se impor nos minutos iniciais e, inclusive, dificultar a proposta de jogo do Alberto Valentim, que não conseguiu sair, pelo menos nos primeiros 15, 20 minutos, a não ser uma escapada ou outra da estratégia de jogo montada pelo time verde e amarelo. Por isso, o Ipiranga começa a ganhar o jogo já na estratégia de jogo. Surpreendeu a equipe da Ponte Preta de forma muito clara. O Ipiranga conseguiu ter a posse de bola ficou sempre equilibrada entre 52% para o Ipiranga, 48% para a Ponte, 52% para a Ponte, 48% para o Ipiranga. Foi uma posse de bola equilibrada. O Ipiranga conseguia ter a posse, conseguia organizar as jogadas, mas pecava um pouquinho no terço final do campo, inclusive com alguns erros técnicos de alguns jogadores. Mas o Ipiranga já vinha construindo o seu gol, mesmo quando estava 11 contra 11. O goleiro Zé Carlos foi praticamente um espectador do jogo, porque o Ipiranga não correu grandes riscos durante a partida toda. Quando tem o lance da expulsão do Dudu, o próprio Alberto Valentim muda a equipe, coloca um jogador de meio de campo para dar um pouco mais de consistência, porque naquele momento o Ipiranga tinha o domínio absoluto do setor principal do time, que é o meio de campo. O Ipiranga consegue, no último lance do primeiro tempo, numa
numa cobrança no primeiro pau do Lucas Ramos, antecipa, dá um passo à frente o Igor Moraes, desvia de cabeça para fazer 1-0 para o time verde e amarelo. O Ipiranga volta para o segundo tempo e aí tinha até possibilidades, né? Com a entrada do Danielzinho, de Ipiranga explorar um pouco mais o contra-ataque, a transição. A Ponte Preta não se atirou para cima do Ipiranga nos minutos iniciais, mas chegou em determinado momento que o Alberto Valentim precisava dar uma resposta para os torcedores que estavam no estádio, mas especialmente uma resposta anímica. E aí começou a se expor um pouco mais. O técnico Matheus Costa fez a leitura de que em algum momento começou a Ponte Preta a ganhar o meio de campo e aí ele reforça o meio, coloca jogadores com características um pouco mais ofensivas porque precisava ser mais agressivo. E aí o Ipiranga até correu algum risco ou outro, mas a entrada do Fabão consolidou o sistema defensivo quando ele coloca o Fabão jogando num tripé de zagueiros, mas numa linha de 5, e acaba colocando o Charles na primeira função do meio de campo para o Ipiranga voltar a ter o domínio das ações. O Ipiranga até teve possibilidades de jogadas de transição para tentar fazer o segundo gol, mas acabou não conseguindo aproveitar essas possibilidades que se apresentaram. Depois, quando chegou lá pelos 37, 38 minutos, o Ipiranga conseguiu controlar as ações do jogo, né? Prender a jogada, trocar passes, né, e não acelerar e entrar no jogo franco, que era o que estava esperando a Ponte Preta naquele momento, porque o Ipiranga sair de trás e propor o ataque era algo que para a Ponte Preta seria benéfico porque poderia abrir espaços, mas o Ipiranga conseguiu sustentar bem o resultado e garantir uma grande vitória, a primeira do clube fora de casa. Essa vitória alçou o Ipiranga para a 4ª posição na tabela de classificação. Um resultado espetacular, a melhor campanha do Ipiranga até então na Série C. O Ipiranga, o que tinha conseguido de melhor foi uma 8ª colocação, mas com essa sequência de 2 vitórias sobre o Tombense e a Ponte Preta, chega ao 4º lugar, está a 3 pontos do líder, e na próxima rodada pega o penúltimo colocado Confiança aqui no estádio Colosso da Lagoa do Luizinho Vieira para tentar encaixar a 3ª vitória em sequência e se colocar na briga pelas primeiras posições na Série C. Um resultado espetacular do time verde e amarelo, construído a partir da estratégia do técnico Matheus Costa. Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. A Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim e com filial em Santa Maria. Também o patrocínio do Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E Roca Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. E para você, torcedor, te agradou a grande vitória do Ipiranga? Deixe seu comentário, deixe sua opinião, o que você achou do desempenho do time verde e amarelo e deste grande resultado. Por hora era isso, grato pela audiência de todos e até a próxima!